Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E para você que já está me assistindo aqui de maneira recorrente, uma frase que eu sempre repito por aqui: exercício é remédio. Mas qual o impacto que esse remédio tem em doenças, por exemplo, como pressão alta, diabetes, colesterol? Como é que esse exercício tem um impacto no seu gasto financeiro com remédios? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Para você que está chegando nesse vídeo aqui agora, toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, eu coloco vídeos novos sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E aí, para você não perder nenhum vídeo dessa sequência, já aproveita, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Deixa o seu like aqui no canal, que isso ajuda esse processo de crescimento. Como eu sempre falo também, é uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, e vocês me ajudam a aumentar esse alcance. Sem mais arrudeios, vamos nessa aqui para o artigo, né? O nome do artigo vai aparecer aqui para vocês, eu vou fazer essa tradução simultânea, então vamos nessa. O efeito que o exercício causa no custo medicamentoso anual e a razão, né, desse custo-benefício nos indivíduos com síndrome metabólica, né? Um contexto, uma qualidade de artigo que a gente chama de ensaio clínico. Pelo próprio título, síndrome metabólica. Então, eu estou falando para a população geral, não estou falando diretamente para profissionais de saúde. Então, vamos destrinchar o que é essa síndrome metabólica. Síndrome metabólica, síndrome na medicina, é um conjunto de sinais ou sintomas. Então, é um conjunto de doenças. Quais doenças estão incluídas nessa síndrome metabólica? Hipertensão, dislipidemia, hipertrigliceridemia, que são parentes aqui, né? O colesterol alto, o triglicerídeo elevado, alterações da parte da glicemia e um excesso de gordura abdominal. Então, quando você pega isso tudo aqui, junta tudo em um pacote só, muito provavelmente vocês devem conhecer alguém que contemple todas essas doenças, e isso não é à toa, que são doenças que a gente dizem que são doenças irmãs, que elas andam em conjunto. Então, qual o impacto que essas pessoas com síndrome metabólica, ao iniciarem um programa de exercício físico regular, acontece no custo medicamentoso como uma consequência de um melhor controle dessas doenças? Se você tem um melhor controle das doenças, você tem um menor custo com medicações, beleza? Então vamos nessa. A introdução aqui. O estilo de vida, a mudança de estilo de vida, ela deve ser incorporada, né, para os pacientes com essa síndrome metabólica. E o objetivo foi acessar o impacto que esse exercício a longo prazo, vejam só, o segmento desse estudo foi de 5 anos, tá certo? Então, novamente, o estudo tem qualidade. Estudo, para ter qualidade, precisa ter alguns detalhes. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Um dos detalhes precisa ter um número de pessoas participantes alto. Precisa ter um longo prazo de duração para que você reduza uma coisa que a gente chama de vieses, que são valores, resultados muito flutuantes, simplesmente porque você selecionou uma população muito restrita ou porque você fez um acompanhamento muito pequeno de tempo. Então, basicamente esse é o objetivo no contexto de pessoas com uma síndrome metabólica. Quais foram os métodos? Então, foi analisado o custo medicamentoso durante 5 anos com uma intervenção de exercício físico, né? O grupo de 64 pessoas com uma média de 53 anos, com uma variação de 2 anos para mais e 2 anos para menos, com obesidade, né? Um índice de massa corpórea em média de 33,4 e pelo menos 3 daquelas doenças que eu citei no início que compõem essa síndrome metabólica, tá? Bom, e vamos lá. Como foi a metodologia, como foi essa intervenção? Um grupo de pessoas ficou no grupo controle. O que é isso na ciência? É o grupo que não foi feito nenhuma intervenção a mais. As pessoas tinham as doenças e elas continuavam a usar as medicações de uso habitual. E a gente tem um grupo de intervenção, que é o que? As pessoas com as mesmas doenças que usavam medicações semelhantes a esse grupo, só que com uma intervenção.
praticar exercício físico de uma maneira regular. E que exercício físico foi esse, Danilo? Vejam só que aqui a gente vai ter uns parênteses por conta de um impacto até maior que isso pode gerar do que o resultado, tá certo? Que foi encontrado. Durante 4 meses por ano, essas pessoas tiveram assistência, tiveram orientações e tiveram um acompanhamento na execução de exercício. Foram exercícios, basicamente exercícios aeróbicos, exercícios praticados 3 vezes por semana em um modelo que a gente chama de HIIT, né? De um treino de alta intensidade intervalado. Ou seja, vamos nessa. Exercício é remédio. Deixa eu abrir um parênteses para fazer uma pontuação, uma opinião pessoal que vai impactar no resultado aqui desse estudo. Exercício é remédio. Então, uma pessoa que tem hipertensão, que tem pressão alta, que tem diabetes, ela toma medicação, ela toma comprimido todo dia. A mesma coisa é o exercício físico. Só que nesse caso, a pessoa ela tomou medicação 4 meses por ano. Ou seja, em 8 meses ela não estava sobre os efeitos, benefícios que a medicação chamada exercício físico poderia causar no seu corpo, tá? Além disso, nesses 4 meses, são 7 dias por semana. Desses 7 dias, as pessoas fizeram exercício 3 vezes por semana. Mais um detalhe que a prática do exercício foi basicamente uma prática aeróbica, né? Um ciclo ergômetro aqui. Tem um componente de resistido, perfeito, mas poderia ter sido incrementado que exercício de musculação, exercício de resistência. Porque, como existem diversas medicações aí para tratar pressão alta, diabetes, você tem mais de uma classe de antidiabéticos orais, você tem mais de uma classe de exercício físico. E a forma otimizada de você mesclar é o quê? Incrementando com essas 3 sessões de exercício aeróbico, 2 sessões de exercício resistido, né? E aí de uma maneira, como eu fiz aqui com as mãos, intercaladas. Um dia se faz o aeróbico, outro dia se faz resistido. Um dia se faz o aeróbico, outro dia resistido, pelo menos essas 5 vezes por semana. E aqui, como eu citei, foi uma opinião pessoal, né, baseado nesse artigo. Fecha esse parênteses e vamos nessa, vamos progredir em relação aos resultados. O que eles encontraram de incrementos, de melhorias. Então, falando de uma base financeira, ao final desses 5 anos, o grupo de intervenção, o grupo que fez esse exercício físico durante esse tempo, com essas características como eu citei, teve um custo reduzido a 1/3 do que aquelas pessoas que não fizeram a intervenção do exercício físico. Ou seja, pessoal, por causas diretas e indiretas, um melhor controle de comorbidades que compõem o contexto da síndrome metabólica fez com que pessoas semelhantes, com doenças semelhantes, ao final de 5 anos, tivessem um custo menor com medicações, simplesmente porque fizeram exercício físico, porque essa medicação foi incrementada à sua terapia. Então, de conclusão, o que é que novamente eu vou repetir lá para puxar o gancho para o início? Exercício é remédio. Se você tem esse contexto de síndrome metabólica, pressão alta, obesidade, colesterol elevado, diabetes, a prática do exercício físico precisa estar incluída na sua terapia. Se não estiver, a sua terapia não está otimizada. E se você chegou até aqui agora, não esquece de deixar o seu like. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de novos temas? Vamos nessa, joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.